Pode se assentar. Todos nós temos valor. Esses dias, nós cantamos essa música, acho que quinta-feira ou domingo passado, eu nem lembro agora. Domingo passado. E eu venho pensando nesses dias a respeito desse valor. Falei domingo passado sobre isso, né? Hoje eu quero ministrar o seu coração com o tema Deus está trabalhando em você. Fale comigo, Deus está trabalhando em mim. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Alguns não sabem. Alguns acham que Deus não o vê. Alguns acreditam que Deus está no céu tão ocupado que não te vê. Mas Deus te vê e Ele está trabalhando em você. Eu estava pensando esses dias em algumas pessoas. Como eu estou ministrando sobre valores, essas coisas no meu coração, Deus, o Espírito Santo está ministrando isso em mim. Eu estava pensando em algumas pessoas. E algumas pessoas, eu estava pensando, algumas pessoas que não estão aqui, são de outras cidades, pessoas que eu conheci na Turquia, em outros lugares no mundo. Um filho meu da fé está em Paris, em Lyon. E eu estava pensando em muita gente. E você já pensou em pessoas que você sente saudades? Sim, né? Deve ter gente na sua vida que você pensa nelas e você sente saudades. Eu estava pensando em algumas pessoas que eu comecei a sentir saudades. E teve alguns momentos até que eu derramei algumas lágrimas, de tantas saudades. Mas estão bem, são pessoas que estão bem. Mas também é verdade que tem pessoas que quando a gente se lembra, a gente não sente saudade não. Não é verdade? Tem gente que a gente lembra, a gente fala, glória a Deus, ó Deus promove logo, leva para o céu, ó Senhor, teu servo, leva logo. Estou brincando, hein? Você não pode fazer essa oração. Mas tem gente que a gente não sente saudades, tem gente que passa pela nossa vida que a gente não sente saudades, que pelo contrário, que passa pela nossa vida e nós acabamos lembrando delas e ficamos até entristecidos, às vezes pelo mal que realizaram na nossa vida, às vezes por terem se aproveitado de nós, às vezes porque não valorizaram sua vida, seu casamento, sua família, sei lá. Existem pessoas que a gente se lembra com saudades e outras não. O apóstolo Paulo diz aqui da igreja de Filipenses, ele diz assim, para a igreja, para pessoas de Filipenses, ele diz assim, versículo 3, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele está mandando uma carta, está falando assim, eu estou me lembrando de vocês, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, as minhas orações. Eu me lembro de vocês com tanta alegria que eu oro por vocês, porque vocês cooperaram com o Evangelho desde o princípio, e eu me lembro de vocês, e eu sinto saudades de vocês. E Paulo está falando exatamente isso. Deixa eu baixar isso aqui. E Paulo está falando exatamente isso. Eu sinto saudades, eu sinto alegria quando eu me lembro de vocês. Mas como eu disse, tem muitas pessoas que a gente sente saudades e outras a gente não sente saudades. E muitas vezes, essas pessoas que nós não sentimos saudades, são cristãos às vezes. Às vezes não são pessoas do mundo, às vezes são pessoas que conheceram o Evangelho, às vezes andaram com a gente, às vezes trabalhou com você, foi um cristão que trabalhou na tua empresa, às vezes foi uma pessoa com quem você teve amizade, andou com você na tua vida, foi na sua casa, frequentou sua casa. E aí você tem que fazer uma pergunta, o que acontece? O que acontece? Porque quando nós nos convertemos, o Senhor nos criou para nós sermos bênção na vida dos outros, como aqui a igreja de Filipenses. Nós fomos salvos pelo Senhor para sermos bênçãos na vida dos outros. E aí eu comecei a me lembrar e fui ler o trecho de Isaías capítulo 5, se você puder abrir,
Isaías capítulo 5, quando o Senhor Deus fala sobre Israel, e o propósito que Deus tinha para Israel, de Israel ser uma vinha abençoada, uma vinha que deveria de dar frutos, estabelecer os seus ramos, dar uva para as pessoas se alimentarem. Deus chamou Israel para ser uma bênção. E de repente Israel, em vez de ser bênção, se tornou uma oliveira brava, se tornou uma uva azeda. Fale comigo, uma uva azeda. Ou seja, em vez de ser uma bênção, se tornou um problema. Se tornou um problema. E eu quero ler com você aqui um pouquinho de Isaías 5, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Ou seja, ele está falando que ele plantou uma vinha num lugar que era para ela dar muito fruto, porque o lugar era bom. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou-as de vides escolhidas. Ou seja, colocou ela no meio de outras vides escolhidas. Fale, escolhidas. Você sabia que as pessoas que estão perto de você não estão aí por acaso? Sabia? Fala para quem está do seu lado, glória a Deus pela tua vida. Fala para quem está do seu lado, você é uma bênção. Eu te amo. Você me trata. Pode falar, porque você vai ver que é isso mesmo. Versículo 2, vou ler novamente. Presta atenção, é sério o negócio aqui. Sachou-a, limpou-a de pedras e plantou-as de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E ele, está falando de Deus, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que Deus esperava? Que desse uvas boas. O que Deus espera da nossa vida? Que a gente dê uva amarga ou uva boa? O que Deus espera de nós? Que eu seja uma uva amarga ou uma uva doce? Uma uva boa, uma uva doce. Versículo 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Deus, olha o que Deus está fazendo. Tem algumas coisas que Deus faz na sua palavra, irmãos, que quando eu chegar nos céus, eu vou conversar com os anjos. Eu não vou me atrever a perguntar isso para Deus, mas vou falar, por que ele fez isso? Por que Deus se coloca nessa condição? Deus está falando assim, vem cá, me julguem, vocês me julguem, entre eu e o meu povo, eu quero que vocês me julguem, vejam, se eu fiz alguma coisa errada. Deus está falando isso. Mas alguém vai dizer assim, não, Deus, mas você não fez nada errado? E mesmo assim o Senhor fala, versículo 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? O que ficou faltando? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Deus diz aqui que Ele estava cuidando dos seus, que Ele estava agindo, mas que de certa forma essa vinha, que é Israel, se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver que ele não está falando aqui da igreja, ele está falando de Israel. Ele está falando de Israel, e ele vai falar, olha, Israel se endureceu, Israel se afastou. E ele diz assim, e eu cuidei de Israel. Por favor, pense, Deus está dizendo assim, eu cuidei de Israel. Quando Deus fala que cuida de alguma coisa, você acha que Ele cuida pela metade ou Ele cuida por completo? Você acha que fica faltando alguma coisa?
Você acha que ele não sabe o que ele está fazendo? Nós já temos a resposta, ele sabe o que ele está fazendo, ele cuida de forma completa, ele tem o melhor, ele faz o melhor, nós já temos as respostas. E ele diz assim: eu cuidei, eu fiz. Então agora eu tenho que fazer a seguinte pergunta: puxa, mas por que Israel fez isso? E podemos agora transferir para nós, como igreja. Por que muitos cristãos, ou até mesmo você e eu, temos que nos julgar, cada um se julgue? Mateus 7,1, não julgueis uns aos outros. Então eu não vou te julgar, você que se julgue. Mas por que nós cristãos, muitas vezes, em vez de darmos a uva doce, damos a uva amarga? O que acontece com a gente? Que temos filhos, e Deus nos deu os filhos para nós abençoarmos os nossos filhos, e às vezes não fazemos. Temos uma esposa, em vez de abençoarmos a esposa, não fazemos. Você tem um marido, em vez de abençoar o marido, você não faz. Por que na hora que tem que produzir algo doce, produz algo amargo? O que acontece? Aí eu pensei em 3 coisas, mas as 3, é só uma que resolveu a minha situação. A primeira que eu pensei foi, é porque nós tivemos experiências muito ruins no mundo, então nós viemos com essas experiências ruins, e agora por causa dessas experiências ruins, eu faço isso também com quem está do meu lado. Mas nós temos um problema, porque 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eu sou nova criatura, então eu tenho agora um problema, porque eu sou uma nova criatura. Então não adianta eu pensar que por causa da minha história passada, eu agora vou viver o presente da minha história passada, porque eu sou uma nova criatura. Então não dá para ser isso. Não dá. Então o que vai ser? Então vai ser porque eu tenho a minha índole, eu tenho a minha forma de ser. Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de japonês, eu sou descendente de alemão, eu nasci num lar que meus pais foram assim, a minha personalidade é essa, eu sou assim. Mas também não dá certo, porque a gente olha na Bíblia e nós vimos que nós nascemos de novo. Eu não só agora tenho uma história nova, 2 Coríntios 5,17, mas eu nasci de novo, eu fui feito uma nova pessoa. Então só sobrou uma coisa: a dureza do nosso coração. Por que eu, em vez de dar uva doce, às vezes eu dou uva amarga? Só sobrou uma coisa: a dureza do meu coração, as minhas decisões erradas. Porque meu coração muitas vezes se endurece, se fecha, e eu não produzo o que Deus quer. Filipenses capítulo 1, volte para Filipenses capítulo 1, diz a palavra de Deus que Paulo diz assim, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em nós, ou seja, Deus começou uma obra em nós, assim como Ele começou com Israel. Agora, por favor, receba esse entendimento. Assim como Deus pegou uma vinha, plantou uma do lado de cada uma e falou: olha, esse aqui é o que vai ter que ficar perto de você, porque é por aqui que eu vou começar a obra em você. Vou preparar o lugar, vou deixar adubado para que você cresça direito. Vou limpar, sachar, vou deixar tudo limpo. Assim como Deus fez com Israel, Ele está falando a mesma coisa agora para a igreja. Paulo está dizendo: eu estou certo de que Deus começou uma obra em você. Deus está fazendo essa obra em você. E aí eu preciso ainda pensar mais um pouco, antes de entrar diretamente na mensagem. Eu tenho que pensar um pouquinho. Ele está dizendo assim, que Deus começou uma boa obra em mim. Qual é o objetivo de Deus então, em começar essa obra em mim? Qual é o maior objetivo de Deus começar essa obra em mim? O objetivo de Deus é completar essa obra. Ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou vai o quê? Então Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, Ele quer completar essa obra. Ele começou e Ele quer, fala para quem está do teu lado, Deus quer completar essa obra em você. Você está conseguindo entender? Ele começou a obra e Ele quer completar essa obra em você. Ele quer completar essa obra em você. Eu não vou pregar sobre isso, mas se você quer saber qual é a obra que Deus quer estabelecer em você, resumindo essa obra,
Você vai para Mateus capítulo 5 e leia o Sermão do Monte, somente as 7 bem-aventuranças. Ali você vai ver a obra que Deus quer fazer em nós. A obra que Deus quer fazer em nós, resumindo, está lá nas bem-aventuranças. Versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos. Deus quer te fazer uma pessoa mansa, porque os mansos vão herdar a terra. O que é ser manso? Manso é uma pessoa que tem poder para fazer algo, mas ele não faz porque ele é manso. Ele fala: eu tenho agora a chance de matar essa pessoa, mas não vou matar. Eu posso, mas eu não vou. Aí eu tenho chance de mandá-la embora. Eu tenho autoridade para mandar embora. Não vou mandar. Eu tenho autoridade agora para colocar de castigo. Eu tenho autoridade agora para dar uma surra. E o manso é aquele que vai julgar essa situação. Ele vai falar: mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou fazer como Deus quer que eu faça. Eu vou ser bem rápido. Versículo 6. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Deus está trabalhando em você para que você tenha fome e sede de justiça. Será que você se preocupa com isso, em ter fome e sede de justiça? Sabe o que é justiça? A justiça é de Deus, não é do homem. É fome e sede de justiça que está na sua palavra. Os valores da sua palavra não são os seus valores. Vai guardando essas informações, por favor, porque você veio aqui para ser abençoado. Deus quer que você seja manso, Deus quer que você tenha fome e sede de justiça, Deus quer que você tenha a justiça dele dentro de você. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Deus quer que você seja uma pessoa misericordiosa, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Com a medida com que você mede, você será medido. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus quer que você tenha um coração limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus quer que você, quando vê um problema, você diminua o problema, não aumente. Porque isso é um pacificador, uma pessoa que traz paz sobre o lugar e não problema. Esses são os filhos de Deus. Não os filhos do diabo, os filhos de Deus. Os filhos do diabo não conseguem fazer isso. Agora, Deus vai trabalhar em nós. Ele começou um trabalho para nos levar nesse nível. Fale para o teu irmão, nesse nível. Vamos continuar. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ser perseguido por causa do nome de Jesus. Ser perseguido porque você fez a coisa certa. Ser perseguido porque você não mentiu. Ser perseguido porque você não olhou para uma mulher como seus amigos estavam olhando e fazendo deboche. Ser perseguido porque eles te mandaram uma pornografia no teu celular e você bloqueou o cara e o cara falou: o que é isso? Você não é mais homem? Quando alguém fala isso para você, fala assim: eu só é homem, por isso que eu bloqueei. E versículo 11, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e as pessoas mentindo trouxerem mal contra você, se alegre. Essas são as 7 bem-aventuranças. Escute, volte lá para Filipenses, se você está em Filipenses, capítulo 1, 6. Deus começou uma obra em você, e Ele tem um objetivo, Ele quer completar essa obra. Fale comigo, Ele quer completar essa obra. A obra de fazer com que essas 7 bem-aventuranças aconteçam na sua vida. E sabe como que Ele vai fazer isso? Usando tudo que está à nossa volta. Usando as pessoas no teu casamento, na tua família. Usando as pessoas com quem você se relaciona no teu emprego. Usando as pessoas com quem você convive todos os dias. Usando aquele teu amigo que você olha e fala assim: meu Deus, Senhor, eu não aguento mais esse rapaz. Aí Deus fala: estou trabalhando em você, filho. Eu quero que você seja misericordioso, eu quero que você seja pacificador. Ele fala: mas Senhor, estou quase matando ele. Aí Deus fala: está vendo, filho, estou trabalhando em você. Sabe, a maioria dos cristãos tem uma utopia de achar que só porque se converteram tudo vai dar certo. E você precisa entender que você se converteu, Deus agora vai trabalhar em você. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você há de
Ele vai completar a obra em você. Ele te ama. Você tem valor. E Ele quer que esse valor que você tem apareça. E esse valor que você tem e Ele quer que apareça, Ele quer que seja segundo os princípios e valores do reino dEle, a justiça dEle, a misericórdia dEle, a paz dEle, não a nossa. E Ele vai trabalhar agora a nossa volta, conquistar a nossa volta, no trânsito, na televisão, com aquilo que você recebe no teu celular, se você vai ser limpo de coração ou não, porque ninguém vê, mas Deus vê, você sabe o que acontece, e agora Deus vai trabalhar a sua volta. Você tem duas chances, ou você vai deixar Deus trabalhar a sua volta, e você vai ser uma uva docinha no meio desse processo, e vai ser lembrado como uma pessoa que Deus trabalhou e fez de você uma grande obra, fez em você uma grande obra, ou você vai ser lembrado como uma uva azeda, ou seja, com aquelas pessoas que passam na nossa vida que a gente fala, graças a Deus já passou. Ou nós vamos ser lembrados como uma uva boa, ou nós vamos ser lembrados como, graças a Deus, já passou. Fala para quem está perto de você, Deus está trabalhando em mim, tenha paciência comigo. Você pensou que já ia apontar o dedo para ele, né? Deus está trabalhando em você, e nós vamos ter paciência com você, e você vai ter paciência comigo, e Ele está trabalhando em nós porque Ele quer que nós sejamos a vinha dEle sobre essa terra. Ele quer que a gente abençoe os outros nessa terra. Eu quero compartilhar com você no versículo 6, 3 verdades que estão aqui muito importantes para nós. A primeira verdade é que você tem que estar certo que Ele está trabalhando em você e que isso vai acabar. Esse processo vai acabar uma hora. Fale comigo, glória a Deus, aleluia. Aquilo que você aprender acaba, o que você não aprender continua. Uma vez no seminário eu aprendi assim que, se você quer ter paciência, peça para Deus paciência. Quando eu comecei a pedir para Deus paciência, eu vi que é a pior coisa do mundo, porque Ele mandava gente chata para que eu tivesse paciência. Aí eu comecei a ver que Deus estava trabalhando em mim. Como é que Ele mostra que você tem um problema? Quando é que você mostra que você tem um problema? Quando a coisa acontece naquilo que você não gosta, aí você mostra o teu problema. Se eu falar para você assim, irmão, vamos passear, vamos para a praia semana que vem, você vai falar, glória a Deus, eu vou. Mas se eu falar para você assim, irmão, vamos fazer um concreto semana que vem lá atrás? O apóstolo deu uma fisgada, o meu ciático, começa a aparecer tudo na vida. É fácil a gente fazer o que a gente gosta, nisso nós não vamos ser treinados, mas naquilo que nós temos dificuldades é que Deus vai trabalhar em nós. E você precisa guardar essa palavra que eu estou te entregando hoje, porque eu estou entregando a você uma palavra como homem de Deus. Ou você vai se tornar uma uva doce e deixar Deus trabalhando em você, ou você vai se tornar uma uva amarga, fugindo daquilo que Deus tem para você. Acredite, versículo 6 diz assim, estou plenamente certo, ou seja, Deus está trabalhando em mim, na minha vida, eu estou nas mãos dEle, e isso vai terminar, porque eu estou plenamente certo que aquele que começou, Ele vai completar a obra, então isso vai acabar. Eu não posso entrar achando que Deus está trabalhando na minha vida, e isso vai ser até o fim da minha vida. Não, tem coisas que o Senhor já me ensinou. Eu tenho 58 anos, ando com Jesus há mais de 30 anos. Há mais de 36 anos, 37 anos. Tem coisas que eu já venci, tem coisas que o Senhor já não me precisa mais trabalhar. Ele já sabe que eu já venci. Eu já passo de boa. Mas tem outras que Ele ainda está trabalhando.
E eu falo, Senhor, eu estou vendo que essa área eu ainda tenho que aprender. E aí como que eu faço quando eu vejo que ele está trabalhando em mim? Saio fora, não quero mais, entro numa revolta, acho que meu pai não sabe o que ele está fazendo. Isaías capítulo 5, julguem vocês se eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer pela minha vinha. Isaías 5, julguem vocês, Deus não está fazendo tudo o que Ele precisa fazer na nossa vida? Tem alguma coisa que você precisa que o Senhor não sabe que você precisa? Esteja certo, a obra começou e ela vai se completar, você tem que deixar Deus completar. Isso é bênção para nós. Não tente fugir do problema, aprenda a lidar com as situações, aprenda a entender que o Senhor está trabalhando em você, está te ensinando aqueles 7 princípios, pode olhar que tudo bate naqueles 7 princípios das bem-aventuranças. Ele quer que você seja pacificador, Ele quer que você seja misericordioso, Ele quer que você tenha paciência, Ele quer que você seja manso, Ele quer que você seja limpo de coração, tudo envolve isso. Esse processo começou desde que você nasceu de novo. Deixe Deus trabalhar em você, porque quando Deus começa a trabalhar e você deixa Ele trabalhar, Ele vai fazer de você uma uva abençoada, uma parreira, uma videira abençoada. As pessoas vão chegar perto de você. Tem gente que a gente não chega perto. Por que a gente não chega perto? Fala para mim, por quê? Você sabe por quê? Porque você olha e fala assim, não dá sombra. Vai para Isaías 5, só tem espinho. Porque quando a pessoa não se deixa ser trabalhada por Deus, o que Deus vai fazer? Olha em Isaías 5, Deus para de adubar, Deus para de mandar chuva, Deus tira, quando Deus para de cortar, de limpar, sabe o que vai nascer no lugar? Espinho. Alguém gosta de andar em lugar espinhoso? Não, ninguém. E essa é uma verdade na nossa vida. Quanto mais Deus trabalha na nossa vida, mais pessoas se agregam a nós, mais pessoas querem estar perto de nós, mais pessoas querem nos ouvir, querem saber do que está acontecendo. Então meu irmão, de culpar os outros se as pessoas fogem de você. Não adianta procurar psicólogo, psicanalista, talvez um agente funerário adiante. O que adianta é a gente olhar e falar assim, eu tenho que ser trabalhado. Deus está trabalhando, olha as situações que aparecem, eu estou sendo trabalhado, deixa eu ser trabalhado pelo Senhor, eu vou mudar, e quando eu mudar, as pessoas vão querer andar comigo, vão querer estar comigo, vão ser abençoadas na minha vida. Mas minha esposa tem amigas fora, por que ela não é minha amiga? Você tem que responder, por que ela não é tua amiga? Mas meu marido não é meu amigo, por que meu marido não é meu amigo? Você que tem que responder, por que ele não é teu amigo? Nós temos que parar de ficar culpando o que está à nossa volta, e olharmos para nós, e falarmos, Deus, o Senhor está me trabalhando, o Senhor está trabalhando em mim. Existe uma situação dentro do meu casamento que está difícil, se eu responder de maneira azeda, ruim, isso vai se afastar, vai ficar cada vez pior. Se eu responder de maneira doce, como o Senhor quer que eu responda, isso aqui vai ficar melhor, porque é o Senhor que cuida da vinha, é o Senhor que cuida da minha vida. Então, se eu estou vendo que eu estou com um problema no meu casamento, no meu relacionamento, com os meus amigos, dentro da igreja, onde quer que seja, no meu trabalho, se eu estou com um problema nessas áreas, olhe e veja o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em você, mas tenha uma alegria no seu coração, porque Ele começou e Ele vai terminar, isso não vai ficar assim para sempre, isso vai acabar, isso vai mudar. Sabe, o Salmo, Davi escreveu o Salmo 121, e ele fala assim no Salmo 21, é certo, versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus está olhando o que está acontecendo na nossa vida, Ele sabe dos apuros que a gente passa, das dificuldades que a gente passa, das lutas que a gente passa, Ele sabe
Ele sabe do nosso temperamento, Ele sabe do nosso caráter, Ele sabe tudo da nossa vida, e Ele está trabalhando, e Ele não está dormindo. Fala para o teu irmão, não está dormindo. Salmo ainda diz assim, Ele não dormita, ou seja, Ele não está sonolento. Deus não está no céu assim, ó. Não, Ele não está assim não. Ele não está nem dormindo e nem está cochilando. Está atento. Sabe uma coisa linda? Quem escreveu isso foi Davi. E Davi escreveu isso em momentos em que ele viu Deus agindo na vida dele. Você sabe quando Deus falou assim para Davi, escute. Deus falou assim para Davi, Davi, eu vou fazer de você rei. Samuel foi e ungiu Davi. Lembram disso? Davi, você vai ser rei. Davi olhou e falou assim, uau, Samuel me ungiu. Começou a orar em línguas, falou. Estava no poder de Deus. Oh, glória a Deus. Dali para frente só veio perseguição. Só veio luta. Foi parar na caverna de Adulão. Já ouviu falar de caverna de Adulão? Procura na Bíblia. Davi teve que fugir de Saul. Foi para a caverna de Adulão. Chegou lá na caverna de Adulão, a Bíblia diz que só tinha pessoas amarguradas de espírito, endividadas, só gente boa para andar. Gente querendo matar Saul. Ele se une com esses homens. E agora Deus fala assim, Davi, eu estou precisando trabalhar na sua vida, você não quer ser rei? Opa, está entendendo? Você não quer ser marido, um marido bom? Você não quer ser um bom pai? Você não quer ser uma boa mãe? Você não quer ser uma intercessora? Você não quer ser um líder? Você não quer ser um pastor? Você não quer ser usado por Deus? Então volta lá, Davi, você está aqui nessa caverna aqui, que eu vou trabalhar em você, só que eu vou começar, mas vou terminar, Davi. Eu vou começar, mas vou terminar. Ele começou e chegou um momento em que Davi se tornou rei. E quando ele se tornou rei, ele estava pronto. Sabe por que ele estava pronto? Porque ele foi trabalhado por Deus. Se tornou o melhor rei de Israel. Foi uma uva boa. As pessoas foram para baixo de Davi porque se sentiam seguros. Fala para quem está do teu lado, Deus está trabalhando na minha vida, tenha paciência. Começou, mas vai terminar, amém? Começou, mas vai? A menos que você não queira. Se você não quiser, é uma decisão sua, Deus não vai te forçar, não vai te obrigar, não vai bater em você. Ele somente disse assim, pelos teus frutos nós conheceremos. Tem uma segunda coisa interessante. Nesse processo, você precisa ter fé. Ter fé de que Deus sabe o que Ele está fazendo. Porque tem situações na nossa vida que a gente olha, que a gente fala assim, meu Deus, será que isso nunca vai mudar? E se nós pudéssemos escutar a voz do anjo, né? Não a voz do Senhor, porque eu não vou imitar a voz do Senhor aqui, né? Mas se pudéssemos escutar a voz do anjo, o anjo ia falar assim, vai mudar sim, filho, quando você mudar. Eu preciso ter fé de que Deus sabe o que está fazendo comigo. Você tem certeza disso? Você sabe que Deus sabe o que Ele está fazendo? Lembra Isaías 5? Julguem vocês. Será que eu não sei o que eu fiz? Fiz o melhor ou não fiz por Israel? Dei a eles o que tinha que dar? Sabe, Deus nos deu dons, Deus nos deu uma família, Deus nos deu fé, Deus nos deu esperança, Deus nos deu graça, Deus tem nos ensinado. Será que te falta o quê? Nada nos falta. Eu só preciso ter certeza de que Ele está fazendo isso e que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não posso ter dúvida. Porque se eu tiver dúvida, eu vou me tornar um murmurador. Eu vou me tornar uma pessoa ranzinza, que reclama de tudo. Eu já contei para vocês algum tempo atrás, né? Eu quando estou no trânsito, lá em São Paulo, quando eu chego em São Paulo, irmãos, eu entro na Marginal logo de cara. Aliás, todos nós, né? Não importa se você chegou em São Paulo, a menos que você vá para outro caminho. Mas se você for pela Bandeirantes ou em Anhanguera, você chegou em São Paulo, você vai para Marginal. Ou você entra à esquerda e vai para a Zona Leste, para aquele outro lado, ou você entra à direita e vai para a Zona Norte e Zona Sul,
você escolhe. Você entra na marginal. Tem vezes que você entra na marginal e está tudo parado. Eu paro e fico olhando. E a minha esposa hoje, graças a Deus, sarada, tratada, abençoada, ela fica olhando. Às vezes ela dorme, às vezes acorda. Dá para dormir. E a gente nem reclama. Porque uma vez, há muitos anos atrás, quando houve uma reclamação, eu falei assim, calma que Deus está tratando com alguém aqui na marginal. E não sou eu. Eu estou em paz, se tiver que ficar aqui 2 horas, vou ficar, não vou reclamar, estou em paz. Não é comigo o negócio. E eu sou assim mesmo, eu fico. Antigamente, pergunta para minha esposa como que eu era. Eu subia no canteiro, atravessava a pista, entrava com o rio no Tietê, com o carro no Tietê, eu faria qualquer negócio para sair de lá. Eu era assim, vocês pensam como que eu era? Vocês acham que eu era calminha assim, eu olhava assim, glória a Deus, 2 horas aqui na marginal. Eu morrendo de vontade de ir no banheiro. No passado eu era assim, só de olhar as luzinhas, já tudo vermelho na marginal, eu já ia pulando o canteiro, atravessando faixa, buscando lugar no guarda-rio para atravessar. Eu era assim, igualzinho a muitos de vocês aqui. Hoje não, hoje eu olho e falo, Deus está tratando com alguém, não é comigo. Eu tenho que ter certeza que Deus está fazendo algo, senão eu vou começar a murmurar, vou começar a reclamar, eu vou começar a achar que Deus não está cuidando da minha vida, e eu sei que Deus está cuidando da minha vida. Você sabe que Deus está cuidando de você? Sim ou não? Então, se Ele está cuidando de você, saiba que o que está acontecendo perto de você, Ele está vendo. Se aproveite disso para aprender algo, e para crescer, porque você vai dar uvas boas, você vai ser uma parreira abençoada, as pessoas vão querer chegar perto de você. Mas tem uma terceira e última coisa, muito legal. Antes de falar dessa terceira, eu queria ler para você 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Olha o cântico que Davi faz, 2 Samuel, capítulo 22, 31. Consegue abrir? Se não, vê aqui no telão, aqui atrás de mim, ó. Sabe quando Davi fez esse cântico? Depois que todos os seus inimigos tinham sido vencidos. Porque Deus começou e Ele termina. Fale comigo, Ele começa e termina. E Davi tinha certeza que Deus não estava dormindo, que Deus estava trabalhando na vida dele. E agora ele vai fazer um cântico. Você sabe que Davi era bom para cantar, né? Ele cantava muito bem, tocava harpa, sabia do negócio. E ele faz um louvor a Deus, ele fala assim, versículo 31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Essa era a certeza dele. Mas Davi, você teve que fugir, você teve que morar em caverna, você saiu do palácio para dormir no chão, Davi, com um monte de homem, sem mulher, sem tua esposa, sem teu pai, sem tua mãe, teve que fugir o tempo inteiro. Deus falou que ia te ungir, Davi, cadê esse Deus que falou que ia te ungir? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para aquele que nele se refugia. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, e quando Ele terminar, eu serei uma bênção, serei abençoado nessa terra. Eu não vou ficar murmurando, não vou ficar reclamando, eu sei que Deus está fazendo uma obra, Ele começou a obra, Ele vai terminar, e é em mim, não é nela não. Fala para o teu irmão, é em mim, não é em você não. Fala para o teu irmão, não tenta pegar minhas coisas não, é minha, esse tratamento é meu. Você deve estar falando, glória a Deus, fica com você esse negócio aí, né? Mas tem uma terceira coisa interessante que Deus fala, por meio do Espírito Santo na vida de Paulo, lá em Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo isso que está acontecendo na nossa vida, irmãos, vai gerar frutos para a nossa eternidade. Israel, escute,
Preste bem atenção, Israel foi chamado para abençoar as nações da terra. Deus falou para Abraão assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Através de Israel eu vou abençoar as famílias da terra. A bênção que está sobre nós é diferente. Sobre nós levamos as pessoas para os céus, para o céu. Nós pregamos o evangelho para as pessoas irem para o céu. Não é para herdar uma terra, para possuir uma terra, para tomar posse de um lugar. Deus não nos chamou como igreja para isso. Deus nos chamou para levarmos as pessoas para um outro território, um outro nível. É o céu. É o céu. E nesse relacionamento agora que eu tenho com Deus, de levar as pessoas para os céus, Ele diz assim: os teus frutos eu estou vendo, e eu estou recolhendo, e um dia eu os receberei aqui em cima, porque nós estaremos com Ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em mim, há de completar até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que eu me encontrar com Cristo Jesus. Você lembra o que está escrito em 2 Coríntios 5:10? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para recebermos segundo o bem e o mal, ou o mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. O que nós estamos fazendo hoje está gerando galardões, está gerando frutos. E o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor vai falar assim: muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu fiz um estudo com os adolescentes, 3 semanas estudando a Bíblia com os adolescentes. Que time lindo, uma moçadinha linda. Fiquei apaixonado por eles. Sempre fui apaixonado por adolescentes, mas essa moçada que estava ali, tremenda. Fiquei apaixonado. E eu estava mostrando para eles como a Bíblia ela é verdadeira. Por que eu posso confiar na Bíblia? E no último dia, ontem, eu mostrei para eles como esse mundo é mentiroso. Não é só o Jornal Nacional que é mentiroso. Não é só os repórteres que são mentirosos. O mundo é mentiroso. O mundo jaz no maligno. E eu peguei uma matéria de um site, de um programa de televisão chamado History, aquele programa que tem um H bem bonito do Discovery Channel, que mostra ali histórias, os caras falam com uma propriedade, são cientistas, e quando alguém fala que é um cientista, você já baixa a mão e fala: o cara sabe tudo. Você está muito enganado. E lá, esse site do History, ele diz assim, que você não pode confiar na Bíblia, porque a Bíblia tem um monte de contradições. Aí eu falei para os adolescentes, porque o que eu fiz com os adolescentes, eu falei assim: vamos pegar todo o site, todo aquele que fala mal da Bíblia, vamos ver por que eles estão falando mal da Bíblia, vamos ver, vamos pegar. E pegamos esse. Aí ele falava, o primeiro fala assim, esse da história fala assim: a Bíblia é cheia de contradições, porque tem os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos diz assim: não roubarás, tá? E aí ele fala assim: mas Jesus, em nome de Deus, mandou roubar um jumentinho. Eu falei: não conheço esse versículo não. Onde é que está que Jesus mandou roubar um jumento? Mas ele coloca desse jeito, que Jesus mandou roubar um jumento em nome de Deus. Aliás, ele não fala jumento, ele fala asno. Deus mandou roubar um asno em nome de Deus. Agora, você pega uma pessoa que não conhece muito bem Deus e nem a Bíblia, vai ouvir um cara desse, que é um cientista, vai falar que está certo. Aí eu fui para um outro site, de uma apologia e um apologeta, que diz assim: existem 2.000 contradições na Bíblia. 2.000. Eu falei: ai, vai dar trabalho, hein? Vou ter que ler todas. Mas aí eu comecei a ler, tinha só 83 das 2.000. Então já não era 2.000, era só 83. E eu fui mostrando para os adolescentes uma por uma. Irmãos, é um absurdo. Não li as 83, só peguei por amostragem. Peguei 2 no início e depois fui por uma outra. As 2 no início, mas é uma questão a ser de ignorância, a pessoa não sabe ler o português. Mas isso não é por acaso, isso é feito de maneira proposital. Mas a terceira, ele diz assim:
as profecias não se cumprem na Bíblia. Eu falei assim, não, como é que não se cumpre profecia na Bíblia? Profecia se cumpre na Bíblia, todas elas. 300 profecias em Jesus se cumpriram, 300. Você sabe o que é uma profecia se cumprir na vida de uma pessoa? Eu ensinei aos meus adolescentes. Não vou chamar ninguém aqui agora, senão eles morrem se eu chamar. Já que sumiram todos, agacharam, cadê? Não vejo mais ninguém aqui. Mas eu falei para eles o seguinte, sabe o que é uma profecia se cumprir na Bíblia? Seria mais ou menos assim, ó. Posso te dar um exemplo? Você consegue escutar isso? É a mesma coisa que eu falar assim, o Vini, fica em pé aí, Vini. Esse menino, que tem quantos anos, Vini? 12 anos. O que é profecia? Eu falo assim, o Vini quando tiver 20 anos, ele vai subir lá na caixa d'água da Cutrale, quando ele tiver 20 anos. Isso que é profecia. Ele vai subir na caixa d'água da Cutrale. Cadê meus adolescentes? Fiquem em pé aí, me ajuda. Que estava lá. Quem mais? Aê, muito bem, Rodrigo. Aí, vai ficando em pé, vai subindo, vai levantando. Muito bem, Davi. O pai dá um soco, levanta, aí já ficou em pé, né? Eu gosto dessa liberdade que eles têm, né? Então, quando o Vini tiver 20 anos, ele vai subir na caixa d'água da Cutrale e ele vai pular de asa delta na caixa d'água da Cutrale. Certo, adolescentes? E aí, quando ele descer com a asa delta, ele vai o quê? Vai quebrar uma perna. Qual perna? A direita ele tem que quebrar. Só que quando ele for no Hospital São Paulo, não vai ter médico. E ele vai ter que ir para São Carlos. E quando chegar em São Carlos, quem vai operar ele vai ser um ginecologista. Obrigado, adolescentes, pode sentar. Isso é uma profecia. É eu falar de uma coisa que vai acontecer daqui 6 anos, 8 anos, não, você tem quanto? 14? 12. Daqui 8 anos, e eu dou detalhes de como ela vai acontecer. Aí você fala, é impossível isso acontecer dessa maneira. Você acha que o Hospital São Paulo não vai ter médico daqui a 8 anos? Eu não sei nem se vai existir o Hospital São Paulo daqui a 8 anos. Como é que eu posso garantir isso? Agora, são 300 profecias em Jesus, só em Jesus. 300, não é uma. Então ele disse o seguinte, estou voltando aqui para a minha mensagem, tá bom? Ele disse assim, as profecias não se cumprem. E ele fala assim, porque Deus falou em Atos, Jesus falou em Atos, capítulo 18, 17 ou 18, não me lembro agora. E Jesus fala assim para Paulo, Paulo, prega, porque não vai te acontecer nada. E aí depois Paulo apanha, leva um tapa na cara, vai para um naufrágio, dá tudo errado com a vida de Paulo. E aí Paulo, aí você fala assim, nossa, então a profecia deu errado mesmo. Só que calma. Quando Deus falou para Paulo, Paulo, prega porque não vai acontecer nada, ele estava em Corinto. Depois ele vai para Éfeso. Depois ele fica 2 anos para fazer a segunda viagem missionária. Depois ele vai para Troade. Depois, em cada lugar agora ele começa a ter problemas. Mas a hora que ele estava pregando a palavra, não aconteceu nada de errado com ele. Então a profecia se cumpriu. Aliás, sabe qual era a profecia? A profecia era lá de Atos 9. Sabe qual é a profecia de Atos 9? Deus fala assim, Ananias, vai lá orar com Paulo que está cego. Aí Ananias fala assim, não vou orar com Paulo não, porque esse homem está perseguindo. E aí Jesus fala assim, vai orar com ele, porque ele vai ser muito útil nas minhas mãos. E ele vai ver o quanto é importante sofrer por mim. Ou seja, a profecia é que Paulo iria sofrer. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que Deus ia fazer Paulo sofrer? Deus não ia fazer, Deus ia permitir ele sofrer, porque Deus ia trabalhar na vida de Paulo. Deus estava trabalhando, mas terminou. Como é que terminou? Paulo foi morto, acabou.
Era a forma como Deus tinha para Paulo. Deus olhou e falou assim: eu vou trabalhar em você, Paulo. Você vai sofrer por mim, vai receber os teus galardões e depois você vai vir para morar comigo. Deus começou uma obra em nós e Ele vai completar essa obra. Deus está trabalhando em você. E aquilo que Ele está trabalhando em você vai terminar. Uma hora termina. E a hora que terminar Ele vai começar outra. Porque Ele quer que você seja uma parreira, uma vinha doce, que agregue as pessoas com você. Segunda coisa, acredite, Ele está nesse negócio. Deus está envolvido com você, você não está sozinho nesses turbilhões aí, nessas confusões. Deus está com você. Ele vai te ajudar. Ele só está trabalhando. Terceira coisa, saiba que tudo isso está gerando frutos para a tua eternidade. Quando acontecer o dia de Cristo Jesus e nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e nós estivermos na presença de Deus, esses serão os nossos galardões. O nosso galardão não vai ser dinheiro na igreja. O nosso galardão não é quantas vezes você veio ao culto. O nosso galardão não é ser bonzinho. O nosso galardão é quando nós formos provados, quando nós passarmos pelo fogo, quando nós tivermos as nossas dificuldades, nós vamos ver o Senhor do nosso lado e nós não seremos chamuscados porque Ele estará do nosso lado. O nosso galardão é quando a coisa não está boa, não está bem, e eu permaneço firme, sabendo que Ele está agindo, está trabalhando na minha vida. Fala para quem está do seu lado: Deus está trabalhando na minha vida, tenha paciência comigo. Está entendendo? Vamos orar? Coloque a sua Bíblia do ladinho aí, feche ela. Você é uma pessoa muito importante para Deus, pode ficar em pé. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Eu sinto que devo fazer aqui uma colocação para você que está aqui pela primeira vez ou segunda vez. Você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, você que olha para a sua vida e fala assim: Senhor, eu não entendo tudo isso que está acontecendo na minha vida. É o Senhor mesmo que está trabalhando na minha vida? Você vai conseguir enxergar isso melhor se você der a sua vida para Ele. Se você der a sua vida para Jesus, você vai ter um relacionamento com o Espírito Santo e você vai ter esse entendimento de forma melhor. Se você nunca deu a sua vida para Jesus, se você nunca falou: Jesus, entra no meu coração. Talvez você esteja na igreja já há muito tempo, talvez você seja uma pessoa que vem à igreja há muitos anos, talvez tenha frequentado até outros ministérios, talvez você tenha até cantado na igreja, tocado, não sei. Mas você nunca falou: Jesus, entra no meu coração. Eu quero a partir de agora ter um novo nascimento. Eu quero a partir de agora ter uma outra experiência, saber que é o Senhor que está agindo em mim e me deixar o Senhor agir em mim, me deixar levar pela tua vontade. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou já anda com Jesus há algum tempo e nunca entregou tua vida para Jesus, eu gostaria de orar por você, como um dia oraram por mim. Se você quer vir aqui na frente, eu posso orar por você. A Bíblia diz que se com a tua boca você confessar a Jesus e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Não é essa igreja que te salva. Essa igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, se você hoje, puxa, eu vou dar minha vida para o Senhor. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu queria orar por você. Tem alguém que ainda não orou? Porque um dia eu estava numa igreja e eu era o único que não tinha orado. Vem para frente, pode vir. Tem mais alguém que quer vir? Vem para cá, assim a gente ora juntos. Eu oro com você. Tem mais alguém que quer vir para cá? Pode vir. Esse é um momento seu. Glória a Deus. Glória a Deus. As coisas começam assim, entregando a vida para Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. É a melhor decisão que vocês podem tomar. Tem mais alguém? Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir para cá. Uau! Oh. Agora eu fiquei completamente feliz. É a melhor decisão. Esse faz parte dos adolescentes lindos. Mais alguém quer vir para frente? Você nunca orou? Deixa eu te ajudar nessa oração. Não fique com vergonha. Eu não. Como assim vai me ajudar numa oração? A gente tem que admitir, a gente nem sabe orar, a gente perdeu até esses valores, a gente não sabe nem falar com Deus direito. Mas a gente aprende, porque Ele começa a dirigir o nosso coração. Tem mais alguém que quer vir para frente? Vem. Glória a Deus. Glória a Deus, princesa. Vamos orar então com eles? Queria que vocês que estão aqui na frente fechassem seus olhos. Não é comigo, é com o Senhor. Eu só te chamei para vir aqui na frente, porque a Bíblia diz que a nossa decisão tem que ficar demonstrada diante dos céus e da terra. Ainda que a gente não entenda, esse mundo é muito espiritual. Esse mundo se move muito no espiritual. E quando eu tomo uma decisão e eu demonstro a minha decisão, essa decisão rompe com o meu passado, anula as minhas decisões passadas por uma nova decisão, uma decisão com Jesus. E é isso que vocês fizeram hoje. Vocês estão tomando uma decisão por Jesus, não é por mim nem por essa igreja, é com Jesus. Então, junto com toda a igreja aqui, nós vamos orar juntos. Faça essa oração, faça dessa oração a sua oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor perdoou todos os meus pecados. Nesta noite, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. E quero declarar: Tu és o Senhor e o Deus da minha vida, o único Senhor. Entra no meu coração, seja o meu Salvador. Que a partir de agora, eu possa sentir o Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu sei que o Senhor está trabalhando comigo. Eu sei que a Tua vontade está acontecendo na minha vida. E eu quero, Senhor, ser uma uva doce. Eu quero ser uma pessoa boa, segundo os Teus olhos, segundo a Tua palavra, segundo os Teus princípios. Então abençoa-me agora, enche-me com Teu Espírito, para que não viva mais eu, mas para que o Senhor viva em mim. Entra no meu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eis aqui as Tuas filhas, os Teus filhos. Senhor, enche eles agora com Teu Espírito. Senhor, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Senhor, o Senhor tem um plano lindo para eles. Senhor, abençoa a vida deles hoje, para que eles tenham essa experiência nova contigo, e para que algo novo comece a acontecer na vida deles. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessas mulheres, desses jovens, desses homens, e que eles possam experimentar a Tua presença na vida deles, para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos continuar orando, tá bom? Nós vamos continuar orando, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. No final do culto, quem que vai estar? O presbítero Mário, esse homem gigante aqui, ó. Ele vai estar nessa porta do meio.
acabando o culto, vão até ele, nós vamos dar uma Bíblia para vocês terem uma Bíblia, para começarem a ler a Bíblia. E vamos te dar um livrinho, é tudo de graça, que vai falar dessa decisão, porque, puxa, quando eu tomei essa decisão, fiquei confuso. Eu falo, mas eu já sou cristão, né? Eu já fui batizado, já fiz minha crisma, já fui coroinha, estou super confuso. E você vai entender sobre essa decisão que você teve com Jesus, vai ser muito bom para você, tá bom? Se você caminhar com a gente nessa igreja, seremos uma família aqui. Se você caminhar numa igreja perto da sua casa, seremos uma família lá. Mas sempre seremos uma família, amém? Que Deus te abençoe. Volta para o seu lugar para a gente poder orar juntos, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês uma visão. A hora que eu estava orando por eles aqui na frente, eu vi um vaso cheio de suco de uva. Puxa, Senhor Deus. Eu vi um vaso cheio de suco de uva. Me deu até vontade de beber. Eu creio que, feche os seus olhos, abre o seu coração. Eu creio que você entendeu a mensagem do Pai para você. Sabe, pessoas precisam beber de você. O Senhor quer fazer de você um vaso cheio do fruto da vida, que é Jesus. Seu casamento será um casamento de vida. Sua casa será uma casa de vida. Você será um jovem que caminhará sobre essa terra com vida, gerando vida. O Senhor está com você. E que o Senhor te encha nesta noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Abre o seu coração, fale para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Fale você com Deus. Eu vou te ajudando nessa oração, mas comece a orar agora. E fale para Deus algumas coisas assim. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor está vendo as lutas que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor vai terminar essa obra. Eu sei que o Senhor vai terminar essa luta, o Senhor vai acabar com esse tempo de tratamento. E quando isso terminar, ó Deus, o Senhor vai ser glorificado na minha vida, aleluia. Deus vai ser glorificado na tua vida, no teu casamento. Hoje as pessoas podem olhar para você e podem falar, puxa, ele está passando por um momento difícil, olha como ele passa por momentos difíceis, olha que situação ele vive, olha que situação no casamento, olha que situação na vida, na saúde. Hoje as pessoas podem olhar e falar isso de você, mas vai chegar um momento que elas vão olhar e vão falar o que é que aconteceu na vida dele. O que é que está acontecendo para ele estar tão abençoado e tão cheio de vida? E você vai falar, o meu tempo de tratamento acabou. Eu quero te dizer que o tempo do Senhor que está sobre a sua vida vai acabar. E quando eu terminar, as pessoas vão ver o que o Senhor fez em você. Então agora você precisa fazer uma oração a Deus e falar, Senhor, eu sei que é o Senhor que está trabalhando na minha vida. Eu te pertenço. Comece a orar a Deus e falar para Deus, eu te pertenço, tu és o meu Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, e eu tenho certeza disso, Senhor, eu tenho certeza. Sabe, muitos crentes só conseguem ver demônio. É o demônio que está fazendo isso contra mim, é o demônio que está fazendo isso contra mim, é o demônio que está agindo ali, é o demônio que está agindo ali. Meus irmãos, é verdade, Satanás age o tempo inteiro, mas aquele que começou a obra em nós, ele vai completar. Esse é Deus, não é o diabo. É Deus que está fazendo obra em nós, não é o diabo não. Quem está fazendo obra na nossa vida é o Senhor. E é essa certeza que eu tenho, é Ele que está agindo na minha vida, aleluia. Talvez você tenha que falar para Deus nessa tua oração, Senhor, me perdoe por eu toda hora estar atribuindo coisas ao diabo. É o Senhor que está trabalhando em mim, meu coração é duro. Meu coração é duro, muda o meu coração.
Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite, Senhor. Completa a obra que o Senhor começou, Senhor. Nós queremos a Tua obra em nós. A Tua vontade, como diz em Romanos 12, é boa, agradável e perfeita, Senhor. Aleluias. Faz a Tua obra em nós, Senhor. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está do nosso lado. É o Senhor que nos segura pela mão. É o Senhor que não nos deixa prostrado. Essa é a nossa certeza, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa vida. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa o Teu povo na volta agora para a sua casa. E que nós possamos ter uma vida de alegria, sabendo que o Senhor está fazendo obra em nós. Completa essa obra em nós, Senhor. Completa, Senhor. Igreja, eu vou te abençoar. E depois nós vamos orar com quem precisa aqui na frente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a paz do Senhor esteja sobre você. E que repouse sobre você a sua graça. E que você veja o Senhor do teu lado, em todos os momentos da tua vida. E que você possa produzir bons frutos. E todos esses frutos, e tudo aquilo que as pessoas verem de bom em você, seja para a honra e glória daquele que está sentado no trono, ao Cordeiro que morreu por nós, a Jesus, a Ele o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, toda glória a Teu nome, Senhor.